Salve, salve galera, eu me chamo Robson Williams, sou professor de História e a nossa dica de hoje, que é a dica para o Enem, tomara que seja uma dica de ouro, será sobre o Brasil neerlandês, certo? Conhecemos também como Brasil holandês. Então começaremos agora o nosso primeiro toque para o Enem em História, que será a prova agora, no domingo, né? Nesse próximo domingo, dia 13 de novembro. Então, sucesso a todos os candidatos. Bom, antes de começar, eu trouxe aqui esse livro do Eduardo Bueno, né, que é o Brasil, uma outra história, certo? Esse livro aqui, pessoal, ele fala um pouquinho sobre a questão sobre os bandeirantes, fala um pouco sobre as invasões neerlandesas, as invasões francesas, certo? Então, é um livro que dá para o cara dar uma olhada rápida para ajudar na prova, certo? É um livro bacana, simples. Então tá dado o primeiro tópico. O segundo é o seguinte: as invasões neerlandesas ocorreram num período chamado período ibérico, né? Que é a união entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, já que Dom Sebastião desapareceu em uma das batalhas, a última dele, né? O rei não voltou, então começou aquela pane. E aí, o que é que vão fazer? E o rei não tem mais o rei não deixou nem o herdeiro legítimo pro trono. Vamos atrás do próximo da linha de sucessão, que era um primo dele, que era um padre, certo? E já era velhinho e tal, então o tempo do reinado foi pouco, né? Isso ocorreu em 1580, viu, gente? Foi de 1580, certo? A 1640, que foi o período ibérico, né? Em 1640 é o período chamado de restauração do trono lusitano, o trono português. Então, o padre, que era primo dele, morreu, né? Todo mundo chega no fim da ladeira, né, gente? Então, quando ele morreu, vamos atrás do próximo da linha de sucessão. Quem é o próximo? O próximo era ninguém mais, ninguém menos que o rei da Espanha, certo? Então, o rei da Espanha, primo de Dom Sebastião, certo? Anexou Portugal à Espanha e formou a chamada União Ibérica, já que fica na chamada Península Ibérica, né? Então, esse é o contexto da época. E o que é que tem a ver os holandeses nesse processo aí? Tudo. Os espanhóis dominaram os Países Baixos, né? A República dos Países Baixos, que nós também conhecemos como Holanda, que na verdade são 7 províncias, certo? A Holanda é uma delas. Holanda, Zelândia, certo? Então, nesse meio todo, os espanhóis expulsaram os holandeses, expulsaram os espanhóis, tá? Conseguiram sua independência. E em 1621, esses caras criaram a chamada Companhia das Índias Ocidentais, certo? Que era uma empresa de capital aberto, mas que só funcionava com a aprovação do Estado, tá certo? Quem tivesse grana podia investir. Então a Companhia das Índias Ocidentais, ainda entalada com a dominação hispânica no período, né? Foi o que os caras fizeram. Peraí, nós queremos expandir o nosso capital e, na época, os produtos que fazia desses caras ricos, milionários, era açúcar, escravo, né? Os dois principais naquela época era chamado o comércio do Atlântico. Então, o que é que os caras fizeram? Olha, peraí, vamos lá, vamos invadir o Brasil, que antes não invadiram, porque a relação que havia entre Portugal e as províncias dos Países Baixos era uma relação relativamente harmoniosa, né, gente? Beleza? Então, depois que houve a chamada União Ibérica, os holandeses, ou neerlandeses, como vocês queiram falar, fizeram a primeira tentativa de invasão no Brasil, que foi em Salvador, né, a capital da colônia, né, em 1624. Lembrando que naquela época, galera, não havia essa questão dessa divisão norte e sul,
Não havia essa divisão de norte, nordeste, sul, sudeste. Era só norte e sul, da Bahia para cima, norte, da Bahia para baixo, sul. Tinha também o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Que respondia diretamente a Lisboa. Então, os caras invadiram em 1624, mas só ficaram um ano. Foram expulsos, né? Em 1625 foram expulsos. Mas os caras se prepararam, levantaram a grana e invadiram a capitania duartiana, a capitania de Duarte Coelho, que é Pernambuco, né? Onde Alagoas fazia parte, que era parte, como diz alguns historiadores, que é a parte periférica da capitania de Pernambuco. E em 1630 invadiram a capitania de Pernambuco, iniciando o chamado período de dominação holandesa no Brasil, que territorialmente ia ter aquela parte ali do Maranhão até o Rio São Francisco, em Penedo, viu, gente? Aqui em Alagoas, tá? Então, estabelecido o domínio, mas como é que os caras conseguiram aqui caminhar por essas matas, tal, lá vai? Entra uma personagem aí que para alguns historiadores é contraditória, que fala se ele era traidor, se ele não era, tal, que é o Calabar, né? Ali de Porto Calvo, né? Porto Calvo, que foi um dos polos açucareiros do período 17, tá certo? Então, Calabar era um mestiço, né? Segundo o historiador Evaldo Cabral, que ajudou os neerlandeses a conquistar essas terras e também ensinou a esses caras, aos neerlandeses, as chamadas guerras brasílicas, né? Que os neerlandeses não conheciam, né? Pois bem, então passou-se o tempo. O grande ápice do domínio neerlandês no Brasil é 1637 a 1644, que é o chamado período da Pax Nassauviana, que é o período de domínio do conde, o domínio administrativo, vamos deixar claro, né? Lembrando que esse domínio aí era da Companhia das Índias Ocidentais, né, da Holanda. Então, esse domínio aí administrativo, né? Nassau foi convidado para ser administrador do Brasil neerlandês. Lembrando que a capital da capitania de Pernambuco era Olinda, mas a capital do Brasil neerlandês era o Recife, tá? E um detalhe aí para vocês ficarem sabendo é que fez a chamada cidade de Maurícia, né? Hoje o Recife tem vários resquícios sobre essa presença neerlandesa, né? Então, Nassau, que era um príncipe, né, neerlandês, tá certo? Tornou-se depois, né? Mas quando ele veio para cá, ele era nada mais nada menos que um conde, né? O conde João Maurício de Nassau, né? Que ao contrário do que muitos pensam, ele não era holandês, ele nasceu em Cleveland, ali na Alemanha. O cara era alemão, tá? Então, Nassau, assim que chega, passa a investir e a recuperar os engenhos que estavam, não estavam moendo mais, passa a liberar crédito para esses senhores de engenho para poder tocar, né, essa questão da indústria açucareira que tinha sido barrado pelos espanhóis, né? Os espanhóis barraram os holandeses dessa indústria açucareira, né? E detalhe também aí que é bom deixar claro é que o Nassau, né, ele quando veio para o Brasil, ele não falava português, né? Ele entendia um pouco de espanhol, tal, mas ele não falava português. Ele falava em latim, né? Na toa que ele tinha um padre que era amigo dele, né? Ele falava latim, né? E passou a administrar o Brasil. Primeiro, quando o Nassau vem para o Brasil, ele tenta também acabar com algumas batalhas que estavam em andamento, né? E sem se falar que ele conquistou aquela parte ali do Rio São Francisco, que é Penedo, né? Principalmente aquela parte ali da capitania de
Sergipe de Del Rey, a capitania de Sergipe, que é Sergipe, que na época pertencia à Bahia. Ele fez esse limite do Brasil, né, ao sul, e ao norte ele chega até o Maranhão, né, estabelecendo esse controle desse Brasil. Só que com o desentendimento entre Nassau e os 19, que era o grupo 19, que eram os 19 acionistas, né, da Companhia das Índias Ocidentais, houve vários desentendimentos entre eles. Nassau acaba indo embora em 1644, né? Alguns dizem que houve muita choradeira, porque Nassau era um cara que dinâmico na economia, concedeu muito crédito, como falei para vocês, em relação aos senhores falidos. Fala-se também que ele era um cara extremamente tolerante em relação às religiões, católico, vivia assim em harmonia católico, judeus e os protestantes, né? Só que na verdade Nassau não tem essa questão dessa tolerância, ele apenas aceitou, por exemplo, ele aceitou a presença de alguns grupos religiosos como os judeus aqui no Brasil, porque a Companhia das Índias Ocidentais necessitava desses caras, porque esses caras eram os grandes acionistas da Companhia das Índias Ocidentais. Então Nassau não podia, né, excluir esses caras ou discriminar o coisa do tipo. Ele levava com a barriga, né, velho? Chegava o pessoal católico, denunciava um grupo religioso judeu por causa do comércio, né? Denunciava os protestantes denunciavam os católicos, e assim ia, fez aquela mistura toda, aquele patetê de reclamação, e ele ia levando com a barriga, né? Ia se saindo pela tangente até conseguir governar, né? Mas Nassau, ele, quando chegou aqui, ele trouxe também, que é uma das coisas importantes, uma missão artística holandesa, né? Que veio artista como Van Post, né? Que é o chamado pintor das paisagens. Ele traz também Albert Eckhout, né? Que é dos tipos humanos, afinal de contas, todo mundo conhece, né? Uma das pinturas do Eckhout, que é os índios tapuias, né? O Van Post também, que todo módulo, todo livro, né, que é consumido nas escolas, que vem com o processo de açúcar, vem uma imagem, né, uma tela do Van Post. William Pearson, médico naturalista, né? Afinal de contas, o Nassau tem interesse, gente, de expandir seu mecenato aqui no Brasil, certo? Porque é o seguinte, o Novo Mundo, como era conhecido na época, ninguém conhecia as raridades e as coisas exóticas vindo no Brasil. Por exemplo, os caras não conheciam uma capivara, uma carambola. Então ele mandava esses pintores dele, que quem pagou foi ele do bolso dele. Ele mandou esses caras pintar tudo aqui no Brasil, porque quando ele voltasse para a Europa, quem tinha toda a informação sobre a fauna e a flora, sobre essa parte do exótico, sobre essa parte dos tipos humanos e dos raros, era ele. Então ele tinha um controle cultural sobre essa área, né? E lembrando também que uma das telas as telas do Van Post sempre tinha um brasão do lado direito, né? Com exceção de Olinda, que era no meio, né? Para mostrar a questão do domínio holandês, chamada Liturgia do Poder, tá certo? Então Nassau fez as primeiras pontes, né, aqui na região da capitania de Pernambuco, fez um jardim botânico, um zoológico, um observatório astronômico. E vocês falar, gente, que ele foi o primeiro nobre que botou os pés no Novo Mundo, tá certo? Não veio mais ninguém, né? O próximo que viria era quem? Era Dom João VI, certo? Fugido das invasões napoleônicas, né? Então Nassau era essa figura aí, mas que de tolerante não é nada, ele apenas endossou uma ideia que já existia da Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, Nassau vai embora em 1644, tá certo? Em 1645 começa a agitação pelo movimento de restauração, certo? Do trono e a expulsão dos invasores, né? Afinal de contas, em 1640 houve a restauração do trono português. Em 1645
houve essa mobilização para a expulsão dos estrangeiros. Lembrando que o Nassau, ele também, quando conquista, os holandeses conquistam lá aquela região da África, o Castelo de São Jorge da Mina, foi extremamente importante. Por quê? Porque era ali que vinha a mão de obra escrava, né? As peças, como era conhecido na época. Então, o Nassau foi esse cara que abriu dinamizou essa economia da época, tá bom? Então, quando ele sai, tudo muda, né? Tudo muda. Então, em 1645 começam os movimentos, certo? Para a restauração lusitana, aqui no Brasil, e a expulsão dos invasores, né? E a primeira atitude da Companhia das Índias Ocidentais foi cobrar as dívidas daqueles senhores de engenho que tinha pegado crédito com quem? Com Nassau. E cobrar de uma vez, ou pagava, os caras tomavam tudo que os caras tinham. Então, o que acontece? Aqueles senhores de engenhos e outros comerciantes que tinham dívidas com a Companhia das Índias se juntaram com o grupo que queria a expulsão dos invasores, que eram os holandeses. Então, juntou a fome com a vontade de comer, os caras fizeram um movimento de expulsão dos invasores, né? Estou aqui no dia 13 de julho de 1645, né? Que é dia de Santo Antônio, os caras teve a prisão lá no Forte Maurício, em Penedo, certo? Daí foi preso um grupo de judeus, tal, lá vai, que os judeus eram os grandes comerciantes que fez dinamizar a economia nessa região, tá? E foi caminhando para a expulsão dos invasores de todo o território lusitano, aqui no Brasil. Enquanto isso, o rei de Portugal, que é Dom João IV, está tratando com a Companhia das Índias Ocidentais e com a Holanda, né? O trato para os caras sair, ia pagar a indenização, se não ia, tá? Então, nesse meio todo, quando chega em 1654, os holandeses são expulsos de uma vez, né? Com a chamada Batalha dos Guararapes, né? Lá no Recife, né? Que teve outras batalhas antes, como a revolta da Casa Forte, né? Então eu trouxe aqui, né? Eu vou marcar aqui para vocês, até do livro do Eduardo Bueno, que eu acabei de falar para vocês, um pouco sobre essa questão do Brasil neerlandês, né? Que está aqui, que principalmente sobre as chamadas guerras brasílicas, né? Que Calabar ensinou aos neerlandeses, né? Então, você tem uma noção, eu vou falar aqui um excerto do Eduardo Bueno sobre Nassau, né? Que está na página 107, onde ele fala assim: o mito de um esplêndido Brasil holandês surgiu graças ao governo Nassau, muito superior à rudeza portuguesa de até então. Porém, como notou o historiador Boris Fausto, Nassau representava apenas uma tendência e a Companhia das Índias Ocidentais outra, mais próxima do estilo de empreendimento colonial luso. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que havia uma diferença. Uma coisa era o Brasil neerlandês da Companhia das Índias Ocidentais, outra era aquela que era administrada pelo Nassau. O historiador Gonçalo de Mello fala assim: os holandeses não se tinham apoderado do Brasil com a intenção de colonizar, de para aqui se transferir com as famílias, estabelecer uma nova pátria. Movia-se sobretudo interesse mercantil. Que interesse mercantil é esse? A indústria do açúcar. Tá certo? Galera, gratidão pela atenção. Espero ajudar em alguma coisa. Beleza? E até nosso próximo encontro. Eu vou ficar fazendo esses vídeos diários, independente do Enem, tá certo? Um abraço a todos, bom final de semana, e para aqueles que vão fazer a prova, sucesso, preste atenção na prova, e quem estudou é sucesso, né? Quem vai se aventurar, né, como o pessoal também, assim, vai fazer só por ver como é que é, tal, para saber como é que vai ser daqui a 2 anos, tal. Sucesso também. E um forte abraço para todo mundo. E lembre-se, muita paz, muita paciência e
Até o nosso próximo encontro. Um abração.